Fala galera, fala pessoal, eu vou fazer análise aqui de Vasco 0, Atlético Goianiense 0, Atlético Goianiense 0, Vasco 0 nesse primeiro tempo. Primeiro vamos falar aqui em relação ao pênalti do Verratti. Para mim foi pênalti sim, tem uma mãozinha do zagueiro do Atlético Goianiense puxando a camisa dele para baixo e eu considero sim como pênalti. Em questão de bater o pênalti, ele bateu muito mal, que ele deu o canto para o goleiro foi no canto que ele bateu, ele mostrou o canto que ele ia bater, bateu muito mal, tanto que o goleiro nem deu rebote na bola, então Verratti bateu muito mal o pênalti. Quando vai bem eu elogio, quando vai mal eu critico. Jogadores que, ao meu ver, foram bem nesse primeiro tempo. Vou falar aqui já do gol anulado do Praxedes, ao meu ver, já adianto isso, tá? Mal anulado o gol do Praxedes, mas eu vou falar aqui de jogadores que, para mim, eu considero que foram bem nesse primeiro tempo. Hugo Moura, Matheus Carvalho, Lucas Piton, considero também que foi bem. Paulo Henrique também foi bem. Praxedes ainda erra em algumas coisas, mas também foi bem. Não estou dizendo que foi mal. Agora, em relação ao gol do Praxedes, eu estou vendo aqui os melhores momentos, estão passando aqui na televisão, que está acima de mim. Em relação ao gol aqui do Praxedes, para mim, gol mal anulado. Para mim, o Praxedes não... ele chuta a bola, mas quem dá origem é o Verratti. Para mim, o Verratti não está em impedimento. Para mim, foi mal anulado aquele gol. E o Vasco pode sim, não digo que seja difícil, até pelo contrário, digo que seja extremamente possível. Tá passando aqui o lance da revisão aqui do Verratti. Para mim não estava impedido, tá? Para mim, mesma linha não é impedimento. Para mim, eu acho que é extremamente positivo o Vasco sair com resultado de vitória para o segundo tempo, tá? Se o Vasco se acertar mais ali um pouquinho, não dá espaços para o ataque do Atlético Goianiense, o Vasco consegue tranquilamente sair com um resultado positivo para o segundo tempo. Então vamos ver como é que vai ser isso aí. Os dois goleiros, o Léo Jardim e o Ronaldo, trabalharam bem. E vamos ver como é que vai ser o segundo tempo, né? Vamos ver como é que vai ser o segundo tempo. Para mim, o melhor da partida nesse primeiro tempo é o Lucas Piton. E o Vasco vence mais uma no Campeonato Brasileiro, quarta vitória seguida que não acontecia desde 2012. Falou a Renata Silveira aí, desde 2012 não acontecia. Com o gol do David, está aí colocando aí o gol do David, o Vasco venceu mais uma partida. Não foi uma partida espetacular do Vasco, até porque esse elenco sem Coutinho, Souza e Alex Teixeira, que eu espero que venham desempenhar bem e acrescentar qualidade técnica a esse elenco, com o elenco que o Vasco tem hoje, que o Rafael Paiva tem hoje, é um elenco ok. É um elenco que consegue disputar de igual para igual com qualquer clube, até pelo momento que o Vasco vive. Só que eu quero deixar um alerta para vocês aqui. A partir do momento que o Galdames entrou no jogo aos 16 minutos, se eu não me engano, essa foi a mudança, ele tirou o Adson e botou o Galdames. A partir desse momento o Vasco perdeu no meio-campo. A partir desse momento o Vasco não conseguia segurar a bola no meio de campo. Então o Vasco ficou à mercê de chutar bolas para frente para ver o que o Verratti ia fazer. E eu vejo também que o Ryan, ele teve uma oportunidade clara ali de gol e ele trocou a oportunidade clara de gol por um talvez pênalti nesse segundo tempo. Eu vejo que o Ryan ele tem que ser muito mais trabalhado em questão de qualidade técnica, em questão de ser o jogador que ele prometeu ser na base, ser no profissional. Eu não vejo o Ryan hoje o mesmo jogador da base no profissional, eu não vejo. Então, a partir do momento que ele fez essas mudanças, o Vasco mudou um pouco de postura no meio de campo e deixou o Atlético Goianiense com a bola para poder sair nos contra-ataques. O que eu falei no primeiro tempo aconteceu no segundo tempo. O Vasco começou, antes do gol do David sair, aos 7 minutos do segundo tempo, o Vasco começou a acertar mais a bola no meio de campo, começou a tocar mais a bola, começou a aproveitar as oportunidades que estava tendo, e o Hugo Moura deu uma assistência para o David, que fez o gol. A bola, se não me engano, eu acho que ainda desviou no zagueiro do Atlético Goianiense. Para mim, o melhor da partida hoje, os melhores, na verdade, Hugo Moura, Paulo Henrique,
Matheus Carvalho, pô, cara, que jogador esse Matheus Carvalho. Hugo Moura, Praxedes, Paulo Henrique, Matheus Carvalho e David. Para mim foram os melhores dessa partida. Lembrando que o próximo jogo do Vasco é contra o Galo, na Arena do Galo, então é um jogo muito difícil. O Vasco vai precisar da força da torcida que fez a diferença hoje. Mais uma vitória do Vasco, graças a Deus saímos com a vitória, mas ainda tem muito a se trabalhar nesse elenco. É um elenco limitado, sem Coutinho, sem Souza, sem Alex Teixeira e sem essas peças que o Vasco hoje tem à disposição, mas que contam com um pouco de fora de ritmo ainda. O Vasco é um elenco limitado. Mas hoje temos que comemorar sim a vitória. O Vasco ganhou mais um jogo difícil contra o Atlético Goianiense. O Vasco ganhou e é isso aí. Eu fico por aqui e até a próxima. Fui!